Boa tarde, pessoal. Para fechar o nosso encontro de hidroponia, né? Muitas palestras boas de muitas pessoas aí com alta capacidade sobre os assuntos. Estamos aí na reta final e eu quero conversar com você sobre automação. Automação que é uma coisa que vem vindo aos poucos, mas que vem se tornando uma necessidade cada vez maior dentro da produção hidropônica. Por quê? Porque a mão de obra está cada vez mais escassa, está cada vez mais reduzida. E aí isso acaba se tornando muito necessário. Tá? Então, automação em hidroponia, uma caminhada. Caminhada porque é algo que vem de vários anos e a gente vai aprimorando, melhorando sempre. Bom, então o que está acontecendo para que a automação não se torne mais uma exceção, se torne algo estritamente necessário? Mão de obra cada vez mais escassa, cada vez mais reduzida, pessoas que estão com dificuldade, inclusive, de contratar pessoas para trabalharem ali, colaboradores dentro das suas estufas, e isso acaba travando muito, né? Então a automação tem chegado com grande força. E aqui a gente tem que falar sobre um ponto que a tecnologia ela evoluiu em duas direções. Uma, no aumento de recursos. Então, hoje se tem muito mais expertise sobre os processos, sobre engenharia de produtos, sobre como a planta atua, sobre como a planta se desenvolve. E com isso também teve a redução dos custos. Hoje em dia, para se produzir tecnologia está muito mais barato. E por isso que, por exemplo, há alguns anos, para você comprar um computador tinha que ter 30 salários mínimos, né? No começo, nos lançamentos dos computadores. Hoje em dia, com R$ 30, você compra um microprocessador que você integra dentro de uma placa e você consegue fazer automações. Então, mudou muito esse cenário e isso favoreceu muito para que a tecnologia chegasse para o produtor, que saísse dos grandes centros e que chegasse para as pessoas simples do campo, por custos acessíveis. Ainda há de se reduzir custos? Sim, mas é uma caminhada, né? É o processo. E a conectividade com a internet também é um fator muito grande aqui. Por quê? Dá para se fazer automação sem internet? Dá, não é impossível. Mas quando você tem a internet como um aliado, você consegue tecnificar muito mais. Porque o monitoramento da sua produção se torna aqui, ó, na palma da mão. Antigamente, velocidade de conexão, custo de conexão era muito caro. Hoje em dia, a gente tem Starlink, por exemplo, chegando em qualquer lugar. Chegando com um custo muito mais acessível, chegando com qualidade de conexão, permitindo que eu daqui eu monitore qualquer lugar, às vezes lá no meio do campo, onde antes não existia nada, tá? E o conhecimento sobre tecnologia também mudou, tá? Hoje é muito mais aberto, muito mais modular. Você consegue juntar pedaços, como um Lego, por exemplo. Crianças que brincam com Lego, juntam uma pecinha com outra. E você consegue ir construindo produtos, você consegue ir construindo automações que vão desde uma lâmpada que acende em determinado horário, ou que acende quando a incidência solar diminuiu. Enfim, diversas possibilidades aí dentro. O conhecimento está disponível em todo lugar, a todo momento. Hoje em dia você entra no YouTube, pesquisa como fazer uma automação de uma lâmpada. Depende do nível de automação que você quer. Isso se torna muito fácil, muito próximo, você faz em casa mesmo. Não precisa de um engenheiro de software, por exemplo, desenvolvendo isso. E as ferramentas de auxílio são livres e de baixo custo.
Tem ferramentas pagas, mas tem ferramentas livres. Você consegue acessar, consegue o auxílio do YouTube para aprender a mexer. Então, é possível até se desenvolver automação em casa, tá? E existem milhões de códigos disponíveis para acesso. Isso aqui muita gente nem sabe. Mas se você vai na internet, refina um pouquinho a busca, você consegue, às vezes, até baixar códigos inteiros de produtos, né, que estão ali prontamente disponíveis, vão fazer automação, por exemplo, de correção de solução nutritiva. Existem códigos disponíveis. Claro, tem que montar a parte física também, a estrutura, mas existe isso disponível. E outra coisa, construção de placas para se construir produtos se tornou muito mais barato também e com uma tecnologia embargada muito maior. Antigamente era difícil construir placa, demorava, tinha chance de erro muito grande. Hoje em dia está fácil. Você entra, sobe o projeto, é construído, muito mais refinado do que antigamente. Vocês podem ver até pela largura das linhas, das trilhas aqui, muito mais refinado e que chega rápido. Antigamente demorava 2 meses, 3 meses às vezes. Hoje em dia, 1 dia, 2, 3. Quando você pega o processo de produção ali, você tem uma placa pronta, feita. A ideia de construção, às vezes, é muito rápido também. Você projeta, pensa em o que você quer fazer, leva ali um ciclo de 1 semana projetando, 3, 4 dias de produção, é muito rápido, tá? E aí a gente começa a falar um pouco de automação visando o campo aqui. Eu quero que vocês olhem para esse gráfico. Aqui na coluna da esquerda a gente tem a facilidade de se automatizar. E lá embaixo a carga de trabalho. Então, para você automatizar uma irrigação, é muito fácil. E você reduz a carga de trabalho muito. Agora tem coisas que é mais difícil, como por exemplo a colheita e o empacotamento. Mais difícil, mas você consegue automatizar. Pulverização, nutrição, são diversas atividades que podem ser feitas. E aí, eu garanto para vocês, todos que estão aqui assistindo, que cada um tem uma necessidade. Às vezes você precisa automatizar só o timer, às vezes quer automatizar a solução nutritiva, ali o controle da conectividade elétrica, às vezes quer automatizar o fechamento do sombreamento, às vezes quer automatizar os ciclos de irrigação para fazer com mais frequências quando estiver mais quente, com menos frequência quando estiver mais frio. Tudo é possível de automatizar e depende muito de o que você quer. Os controladores que existem no mercado, normalmente eles nada mais são do que um acionamento liga-desliga. Liga por um tempo, desliga. E aí tem uma lógica que vai fazer com que esse com que esse acionamento aconteça. Ah, é para ligar com tempos pré-definidos? É para ligar quando o EC da caixa baixou? É para ligar quando o pH da caixa baixou? Como que é para atuar isso, né? E a internet é obrigatória dependendo do fabricante. Ainda se tem um mito por conta de como que começou as automações, que elas começaram meio que com um requisito preciso internet. Hoje em dia já não é mais assim. Muitas pessoas falam tipo, ah, mas se acabar a internet não vai acontecer irrigação? Não, não está atrelado com isso, tá? Dependendo, claro, do fabricante. E aí o que é possível automatizar dentro de uma hidroponia? Muita coisa. Acionamentos de irrigação, controle de nível das caixas de água, aí o controle da solução nutritiva, EC, pH, oxigênio, controle ambiental, luz, exaustores, nebulização, sombreamento, tá? E muito mais. Usem a imaginação de vocês porque tem muita coisa que pode ser feita. E aqui eu volto, mais uma vez. Cada um tem sua necessidade, cada um tem uma ideia de uma coisa que quer automatizar
e garanto que é possível de ser feito. E por onde que se começa quando vai fazer uma automação? Normalmente, depende aí, claro, do nível de investimento que você quer ter. Você quer ter uma estufa high-tech, com tudo automatizado, com o sombreamento, com o clima, que você define, quero que fique 20 graus aqui dentro, e não quero que fuja disso, quero que tenha tal iluminação. É possível fazer. Vai depender aí do quanto que você quer desembolsar para que isso aconteça. Mas é possível. Normalmente se começa automatizando os timers. É o mais fácil, o mais barato. E vocês provavelmente já passaram pela experiência de ter um timer daquele de tomada, que tem um pininho que responde por 15 minutos de ligação, e o pininho que estiver desligado é 15 minutos desligado. Muito comum e quase todos devem ter tido experiência com ele. Isso é uma automação. Segundo passo vai ser automatizar a climatização, porque é algo que não é tão nocivo para a planta. Então eu vou trabalhar aqui com o ambiente, para ter um ambiente mais fresco, para ter uma luminosidade adequada. Vai trabalhar nesse âmbito. Depois, você vai trabalhar com a reposição de água nas bancadas. Muita gente acha que não, mas boia, que repõe água por nível, é automação. Você não está tendo que carregar um balde de água para encher aquela caixa. Tem coisas muito simples que são automação também. E depois a gente vai para a parte de reposição de nutrição, pH, para essas variáveis mais sensíveis dentro do processo. Tá? Automação da irrigação. Então, um simples timer é automação. Você quer ficar igual esse Homer ali, ligando e desligando a bancada, colocando na tomada. E aí muita gente conhece esse timer aqui da esquerda, que você consegue programar minuto a minuto. Ele é muito bom. Só que se você perder a programação, você tem que ir vez por vez lá, colocando o horário que é para ligar, o horário que é para desligar. Então dá trabalho, mas é funcional. Vai te automatizar a parte de timers de hidroponia. E aí está aqui o 15x15 que eu falei para vocês, esse do meio. Tá? O terceiro ali é um timer digital padrão, comum. Cuidado com ele, porque ele normalmente tem limitação de programações. Você consegue colocar 20 acionamentos de liga, 20 acionamentos de desliga, mas isso não consegue englobar todos os acionamentos que tem que acontecer durante um dia. Então cuidado com esse tipo de timer se você for aplicar. Mas existe um timer digital com função cíclica, que você vai definir o horário de início, horário de final e os acionamentos. Eu quero 10 minutos ligado, 5 desligado, você consegue definir. Tá? Esse tipo de timer tem essa funcionalidade, mas cuidado, porque o outro não é suficiente. E a tecnologia ela pode ir ainda mais longe. Você pode programar minuto por minuto, segundo por segundo. Você consegue criar camadas de programação. Ficou um pouco ruim para ver aqui, mas ó, esse primeiro quadro de cima é uma programação onde das 8 da manhã até as 5 horas da tarde se faz um acionamento de 5 minutos ligado, 10 minutos desligado. Na segunda parte, já é uma programação depois, que das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite, se faz outra ciclagem. 5 minutos ligado por 15 minutos desligado. Em um mesmo sistema de timer, você cria camadas de programação, onde você vai dar mais água para a planta no momento que ela está necessitando mais, e menos água para a planta quando ela já está repousando, ela está adormecendo aqui nessa fase de troca do dia para a noite. Ok? E você também pode automatizar a irrigação para que, por exemplo, ela aconteça no direto se a temperatura subir muito. Então você tem uma situação de um clima um pouco mais extremo,
quando bater 30 graus aqui na minha estufa, eu quero que os timers eles trabalhem no direto. Isso é possível ser feito também. E a reposição de água nas caixas, como eu falei agora há pouco. Uma simples torneira de boia, ela já é uma automação. Ela tira esse efeito de você ter que levar a água lá para a caixa. Se você colocar uma boia elétrica dessa figura da direita embaixo, também é uma automação. Isso aqui é bem comum para quando você vai encher as caixas principais aí, né, dos sistemas. Também é automação. Tem como melhorar mais? Tem. Sensores de nível, eles podem gerenciar a reposição de água dentro das caixas. Existem sensores de nível por capacitância, por indução, por ultrassom, por infravermelho. Todos eles podem ser aplicados. Está lá em cima, esse no caso é de ultrassom, ele mede a distância até no líquido, calcula quantos por cento que está o nível da caixa. Com isso você vai ter um set point. Eu quero que reponha a água dentro da caixa quando... Quero que mantenha 80%, mas reponha quando baixar 10% disso. Tá? E tem esses sensores de binários que se chama, que é dessa figura da direita embaixo. Tá um pouquinho ruim de ver, mas ele é uma bolinha branca que você coloca do lado de fora da caixa. E ele consegue dizer se do lado de dentro está tendo líquido ou não. Com isso você consegue regular a altura que você quer deixar de líquido dentro da caixa. E olha esses gráficos aqui. Parece estranho, mas não. Cada vez que liga o timer da irrigação, é um risquinho para baixo. Quando desligou, para cima. Com isso, vocês aqui no Encontro Hidroponia poderiam estar sabendo como é que está acontecendo a irrigação lá nas bancadas. O nível oscila, quando liga a bomba, baixa, sobe, baixa, sobe, baixa, sobe. E controle de solução nutritiva e pH. Essa aqui é uma imagem de como não fazer uma automação. Esses dosadores aqui, dosatrons, eles trabalham por porcentagem. Esse trabalho por porcentagem nunca vai ser algo linear dentro da hidroponia. A planta, ela sempre consome de maneiras diferentes, de acordo com o horário do dia. Uma injeção por dosatron ou por Venturi nunca vai ser linear com o que tem que acontecer lá na caixa da planta. Então a gente depende de um sensor estar lá, mergulhado na caixa, vendo como é que está aquela solução nutritiva, para daí dizer, eu preciso repor, eu não preciso repor, ou quanto que eu preciso repor. Controle de pH. O que a gente tem? Aqui alguns exemplos, mas existem muitos. Então, todos eles, na verdade, eles vão trabalhar com algum tipo de bomba que vai jogar o ácido ou a base dentro do reservatório, né, da caixa, quando necessitar. Você vai definir um alvo que você quer manter do pH, e aí o resto o equipamento vai fazer com que suba o pH ou que desça o pH, de acordo com a necessidade que tiver ali. E controle de EC? O que a gente tem? Está um pouco mais evoluído a parte de controle de EC para automação de bancadas, porque ele é um fator que afeta todo mundo. O pH nem sempre afeta todo mundo. Tem muita gente que não tem problema com pH, não precisa fazer automação disso. E aí existem algumas marcas aí de mercado. Trabalho em termos de função vai ser o mesmo, que é ajustar o EC ali naquilo que você definir. Quero manter com 1.0, quero manter com 1.5. E vão trabalhar com as bombas, repondo dentro do sistema, para que essa solução nutritiva, né, que esse EC da solução nutritiva esteja equilibrado durante o tempo todo. Só que isso daqui são controladores para uma caixa. O Volney está sentado aqui na frente, tem 600 e poucas caixas, tem produtor de 100 e tantas caixas, 80 caixas, mas quem já tem 10 caixas já é um trabalhão. Imagina colocar um por um, né? E aí existem sistemas, perdão, aqui está o gráfico, mas ficou meio apagado.
de como que é o comportamento. A variação do EC, ela acontece muito baixa e o equipamento sempre deixa ajustado. Aqui o alvo está em 1.0, variou de 1.02 a 0.93. Isso aqui é um período que compreende 4 dias. Tá? Sempre mantendo ajustado. Sistemas de múltiplas caixas, como que ele tem de diferente? Aí você tem um equipamento, um conjunto de equipamentos, mas que eles permitem que você faça correções em mais do que uma caixa. Aí a gente começa já a ter uma visão de economia quando é o conjunto todo. Porque imagine você comprar 80 equipamentos versus você colocar um sistema múltiplo que atende 80 reservatórios. E vão trabalhar bombeando aí a solução A e B, ou até mais do que essas soluções para repor o EC dentro das caixas. E aqui tem o comportamento, como que eles vão fazer. Você tem um EC-alvo, quero manter em 1.5, e ele vai fazendo loops, né? Ele vai fazendo injeções parciais até que chega no alvo que você quer manter dentro daquele sistema. Tudo monitorado na palma da mão, te dando relatórios, sabendo quanto que você gastou desconcentrados ali e qual que era o EC que estava naquela bancada no começo, qual que foi o EC que terminou, qual que era o EC que você queria. E para controle ambiental, o que a gente tem? Então a gente pode controlar a temperatura do ar, umidade do ar, déficit de pressão de vapor, radiação, luz par, CO2, o que mais quiser. Todos eles, quando eles vão fazer algum ajuste, quando vão fazer algum equilíbrio, por exemplo, a temperatura do ar, eles vão acionar uma saída que vai fazer com que se ligue um exaustor, com que se ligue um resfriador, com que se ligue algum equipamento que vai cumprir com a meta daquilo que está sendo almejado ali naquela situação. E aqui eu tenho exemplos de alguns sensores que podem ser implementados aí dentro das estufas. E controle por temperatura? Exaustores aí. E aí entra aquilo que eu falei um pouquinho antes, mas você vai programar qual que é a temperatura que é o teu set point, né, que é o teu ponto ali que vai fazer a ação. Você vai definir o que é para acontecer e por quanto tempo que é para acontecer. Por exemplo, eu quero que ligue os exaustores toda hora que tiver 30 graus dentro da estufa. Faça em meia hora de acionamento. Passou essa meia hora, ainda está 30 graus ou mais, mantenha acionado. Diminui a temperatura, desliga. Controle de umidade, nebulização. Tem que tomar cuidado, né? Não podemos induzir doenças dentro da estufa por conta de umidade, mas você pode fazer nebulização a partir de um set point de umidade. Ah, se a umidade da minha estufa baixou muito, deu 40%, eu quero que faça uma nebulização. Tudo bem. O equipamento pode fazer isso automaticamente. Detecção de falhas. Isso é interessante, né? Ninguém quer perder planta. E é comum. Tirou o olho um pouco, pode acontecer. Então existem sensores de vazão, sensores por pressão, sensores de fluxo, que identificam se tem líquido passando, se está havendo alguma pressão dentro do sistema. No caso, ligou a bomba de irrigação, pressionou aqui o pressostato, está passando água. Tá? E eles podem aí te informar, olha, devido a nenhuma vazão, cancelou a irrigação. Cancelou por quê? Não tinha vazão, não quero queimar o motor, né? E que tal você perder 300 plantas porque a bomba não ligou? Ninguém quer isso. E 300 plantas é um exemplo baixo. Uma bancada de 1,80 m por 7 metros. Hein? E aí eu volto naquela pergunta inicial agora, que é o que está acontecendo para ter essa mudança toda
quando a gente fala de automação e por que ela não pode mais ser exceção. Disponibilidade de mão de obra. Olha quanta coisa que pode ser reduzida a mão de obra lá na sua rotina de hidroponia, de estufa. Disponibilidade de tempo. Quem nunca teve na correria, precisava colher caixas de alface e deixou a correção para depois. E aí depois teve que sair para outro lugar e esqueceu de corrigir a solução nutritiva. Parece que não, mas isso é comum, gente. E a planta, ela está com fome, ela quer comer. Quanto mais equilibrado o alimento tiver para ela, mais ela vai te trazer retorno em crescimento, em duração de ciclo, vai reduzir o ciclo aí dela. Variações climáticas, maior necessidade de controle. Olha o clima que o Brasil está passando. Calorões e calorões. Um sistema de exaustores vai trazer um clima muito mais equilibrado para as plantas e isso vai trazer retorno. Menos estresse, a planta vai produzir melhor, vai ter um sabor melhor e tudo que é agregado aí. E a necessidade do controle da produção como um todo. Aqui eu digo por monitoramentos, por saber quanto de adubo que você está gastando. Ah, gastei 5 litros de adubo aqui na correção da caixa. Você começa a ter algo mais na palma da mão sobre isso. Tá? E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luciano, pelas contribuições aí com o evento, explicações importantes aí sobre a questão da automatização, né? Acho que realmente é um tema que ainda vai crescer bastante nessa área. Luciano, temos uma pergunta que se refere a se você possa explicar um pouquinho mais como que funcionaria essa automação aí para mais de uma caixa, algo que você comentou aí, mas que ainda ficou algumas dúvidas. Claro. Vou só voltar aqui no... Mais especificamente referente à leitura da condutividade em várias caixas. Tá. Sistemas de múltiplas caixas, como que eles trabalham? Você não tem um sensor de condutividade elétrica por caixa para estar informando para uma central e a central tomar decisão. Você tem uma central que tem esse sensor acoplado. E aí, quando você programa um ajuste lá para ele acontecer, a solução nutritiva ela sai daquela caixa e vai lá para a central, e um sistema que fica recirculando ali da caixa central, e aí você consegue ter a amostragem de qual que é o EC que está naquela caixa. E com isso sim você vai fazer aí a decisão de vou subir o EC. Você não, né? O equipamento vai fazer a decisão de sobe o EC ou não precisa estar ajustado. Terminado essa primeira caixa, ele fecha essas solenoides naquela caixa, passa uma limpeza na tubulação para que não haja contaminação de uma caixa para outra e abre as solenoides da próxima caixa. Aí você tem a solução nutritiva saindo daquele segundo reservatório, o primeiro já está lá ajustado, não tem mais interação com ele, e vai sair do segundo reservatório e vai lá para a dosadora, para a central, para ela verificar qual que é o EC que está naquela caixa naquele momento. E aí com isso você consegue trabalhar com uma central de automação ali, mas que vai abranger várias caixas dentro do sistema. Obrigado, Luciano. Tendo mais perguntas, aí pode ser direcionada para o Luciano ao final do evento aí. Obrigado, pessoal.